Olá, meu nome é Patrick, sou advogado no sócio do escritório Saf Araújo, advocacia especializada em demandas envolvendo concursos públicos. E hoje eu estou aqui para bater um papo com você, candidato do concurso para soldado da Polícia Militar de Minas Gerais. Vamos falar um pouco sobre esse certame, sobre as etapas que estão por vir, sobre o que pode ser feito em eventuais eliminações para que você possa se precaver e para que você possa ter pleno conhecimento sobre o que te espera no decorrer do concurso. Concurso para a Polícia Militar de Minas Gerais, como nós falamos em outro vídeo recente aqui no nosso canal, é um certame extremamente concorrido. Ser policial aqui no estado é muito bom, pelas vantagens financeiras, pelas vantagens da carreira. É uma função muito prestigiada na nossa sociedade. Então é um certame que arrasta milhares de candidatos que sonham em ingressar na instituição e em ocupar essa função. Infelizmente, paralelo a esses sonhos, nós vemos algumas irregularidades que são praticadas nesse concurso e hoje nós vamos falar sobre essas irregularidades, nós vamos falar sobre as etapas desse concurso, um pouco diferente dos outros concursos que aconteceram, houveram aí algumas mudanças. Vamos falar sobre o que pode vir a acontecer e como você pode se prevenir caso seja prejudicado no decorrer desse certame. Nós tivemos inicialmente a prova objetiva, uma prova um pouco polêmica, algumas questões aí vêm sendo questionadas junto ao Poder Judiciário. Existe também uma questão relacionada à anulação de uma das questões que vem sendo discutida. Então, a prova objetiva é um concurso que já começou um pouco polêmico. Geralmente, a banca CRS ela não comete essas incongruências, mas nesse concurso, infelizmente, aconteceu. Então, a gente já teve o início do concurso aí, com alguns candidatos entrando com ações judiciais para questionar algumas violações a alguns direitos. Passada a fase da prova objetiva, nós estamos tendo agora a etapa dos testes físicos e a etapa psicológica. Geralmente, nos concursos para soldados da Polícia Militar de Minas Gerais, como é que acontece? As principais etapas, TAF, psicológico e exames médicos. Nesse concurso, o edital trouxe uma inovação. Colocou os exames médicos após o resultado final, como exames admissionais para o candidato se matricular, tomar posse e começar a exercer as funções. Então a gente já tem a primeira mudança no edital. Os exames médicos agora não fazem parte do decorrer do concurso. Agora ele acontece após a publicação do resultado final. Então nós estamos tendo agora o TAF e a etapa psicológica. A gente está no início do mês de outubro, mais ou menos na mesma época que vem acontecendo. Nessa semana nós tivemos tanto o psicológico quanto o TAF. Nós vamos falar um pouco sobre essas duas fases. Vamos começar falando sobre o TAF, que é menos polêmico que a etapa psicológica. O TAF na Polícia Militar de Minas Gerais é uma etapa que não enseja muitas ações judiciais, geralmente é uma etapa em que não acontecem muitas incongruências, não acontecem muitas arbitrariedades. Historicamente, é a etapa que menos enseja ações judiciais, juntamente com a prova objetiva. No entanto, existem alguns casos em que ocorrem algumas violações a direitos. Existem alguns casos em que os candidatos que forem eliminados, que forem prejudicados, podem buscar auxílio através de um recurso administrativo e através de uma ação judicial. Quais casos são esses? Primeiro ponto que deve ser analisado no TAF. Faça todos os testes, faça todos os exercícios, todas as atividades, com perfeita execução técnica dos movimentos. Então é muito importante que você se atente às resoluções, aos normativos que regulam o cargo, que regulam o concurso, para que você tenha pleno conhecimento da forma perfeita com que aqueles movimentos devem ser realizados. Se você tiver condições, procure a orientação de um educador físico, de um especialista, para que ele possa te instruir e para que você realmente realize todos os movimentos com perfeita execução. Caso você realize os movimentos corretamente, caso cada atividade seja realizada com a técnica perfeita e venha a ocorrer algum erro na contagem dos movimentos, venha a ocorrer ali algum equívoco por parte do avaliador, é o primeiro ponto que a gente pode questionar através de um recurso administrativo e de uma ação judicial. Infelizmente, é raro, mas acontece, erro em contagem. Erro em contagem de tempo, erro em contagem de movimento. E se isso acontecer com você, é importante que você procure o auxílio de um especialista, confeccione um bom recurso administrativo, e nos certames aqui da Polícia Militar de Minas Gerais os testes são filmados. Então, através desse recurso, é possível sim apontar de uma forma técnica para a instituição que aquele recurso merece ser acolhido, que aquele recurso ele deve prosperar.
E caso não seja acolhido, existe uma força muito grande para que você consiga o êxito numa ação judicial, porque a sua linha de argumentação vai estar amparada nas filmagens do próprio teste. Então, se você executa os movimentos, os exercícios com a técnica perfeita e existe algum erro na contagem de tempo ou de movimento, abre-se a possibilidade de você questionar administrativamente e judicialmente essa situação. Outro ponto que enseja e que autoriza o aviamento de um recurso e de uma ação judicial é a quebra de isonomia. É mais comum do que o erro na contagem. E o que acontece nesses casos, meus amigos? Infelizmente, às vezes a gente vê alguns candidatos que chegam e falam, pô, o avaliador não computou o meu movimento, mas tinha um avaliador do lado, um candidato, uma candidata do lado, que estava fazendo o teste com uma técnica muito menos apurada que a minha, estava fazendo de uma forma muito, assim, pior do que eu estava fazendo, e os movimentos foram contabilizados. Isso acontece, por exemplo, na barra. Então, infelizmente, caso isso aconteça com você, abre-se a possibilidade de você questionar essa situação, administrativamente e judicialmente. A isonomia é um postulado fundamental em um concurso público. E qualquer quebra de isonomia, qualquer quebra de parâmetros na avaliação, pode ser questionado. Então, caso você veja, caso você sinta que foi vítima de algum excesso de rigor por parte de um avaliador ou de alguma quebra de isonomia, é importante que você se atente, se for o caso, conste em ata. Procure o nome da pessoa em que houve essa discrepância no rigor da avaliação, para que você possa questionar e para que você possa fundamentar bem um recurso administrativo e uma ação judicial. Lembrando, sempre é importante ser assessorado por um especialista. Nós vamos falar isso outras vezes aqui ao longo desse vídeo, mas a gente brinca aqui em outros vídeos do nosso canal. Advocacia é como na medicina. Se você tem um problema cardíaco, você não vai procurar um ortopedista. No concurso público é a mesma coisa. Então sempre esteja amparado por profissionais que tenham a expertise técnica para conseguir reverter a sua situação. Então falei aqui de uma forma bem breve sobre o TAF, vamos falar agora sobre a etapa psicológica. A etapa mais polêmica dos concursos da Polícia Militar aqui de Minas Gerais, a etapa que mais enseja ações judiciais. No último concurso, nós tivemos que entrar com várias ações relacionadas a essa fase. Graças a Deus, conseguimos muitos resultados positivos, muitas decisões favoráveis, determinando a matrícula de candidatos que foram justamente eliminados, determinando novas avaliações a serem feitas pela instituição. E quais são as principais irregularidades que acontecem na etapa psicológica aqui de Minas Gerais? Infelizmente, a Polícia Militar ela possui um corpo de psicólogos muito qualificado, mas a gente tem um problema nas clínicas credenciadas. Infelizmente, as clínicas elas não atuam com a mesma minúcia e com o mesmo rigor que os psicólogos que fazem parte da instituição. E às vezes, numa análise de recurso administrativo, esses profissionais acabam chancelando conclusões errôneas por parte dessas clínicas credenciadas. Os principais erros que a gente tem nessa fase, erros técnicos de aplicação. Então, erros sim, de não cumprirem os manuais dos testes. Então, cada teste tem um manual, cada teste tem um regramento, e o psicólogo, às vezes, o psicólogo avaliador simplesmente comete um erro técnico de não cumprir o que está disposto naquele manual, de não cumprir o que está disposto naquele regramento. Isso é uma irregularidade muito grande. Isso é um ponto que autoriza a intervenção do Poder Judiciário, isso é um ponto que deveria ensejar o acolhimento de um recurso administrativo. Por isso que eu falo, é importante que você esteja assessorado por um especialista para que ele te fale se realmente você foi vítima de algum erro técnico. Outro ponto, subjetividade. Infelizmente, essa etapa, não só no concurso aqui de Minas Gerais, em outros concursos, é dotado de uma subjetividade muito grande. Além disso, a gente tem vícios de motivação. Os candidatos às vezes são eliminados com base em laudos padronizados, genéricos. Talvez o que você tem de mais individual seja a sua sanidade psicológica. O que você mais tem de particular seja a sua sanidade psicológica. E não é aceitável que eles retratem o seu estado mental, o seu estado psicológico em argumentos idênticos a de outros candidatos. Deveria ser feito, sim, uma análise criteriosa da sua personalidade, dos seus traços, para que seja averiguado se existe algum fator que te impeça de exercer as funções ou não. Mas isso não acontece e isso caracteriza um vício de motivação. A gente junta nos nossos recursos, nas nossas ações, um documento com vários laudos, infelizmente com argumentos, se não idênticos, extremamente semelhantes. Então é mais uma irregularidade que acontece, entre outras tantas nessa etapa. E vou falar sobre a principal, que é o descumprimento da Resolução 002 de 2016 do Conselho Federal de Psicologia. O que essa resolução preconiza? Deve ser feita uma análise conjunta entre os testes. Você faz mais de um teste para avaliar mais de um traçado.
E no momento da correção desses testes, essa análise ela deve ser feita de forma conjunta. Eles devem analisar os seus testes como um todo. E aí sim concluir se você possui ou não aptidão para exercer as funções do cargo. Infelizmente, como que acontece? Como que é muito comum acontecer aqui em Minas Gerais? Eles pegam alterações isoladas e utilizam aquilo para te eliminar. Eles pegam uma alteração que eventualmente não foi confirmada em outros testes que você realizou e te consideram inapto por conta disso. Isso fere a própria disposição do Conselho de Psicologia. Então essa é mais uma irregularidade técnica muito grande. E caso você venha ser eliminado na etapa psicológica, é importante que você procure um auxílio de um especialista para um recurso administrativo, para que um psicólogo possa analisar e verificar se existe alguma irregularidade. E caso o recurso administrativo não seja acolhido, para que você possa questionar judicialmente a sua situação. Nesse processo, judicialmente, é feito um pedido de perícia, para que um psicólogo de confiança do juiz analise os testes que você fez e possa constatar se há algum erro ou não. Por isso que é importante o recurso administrativo, que no momento do recurso administrativo, o psicólogo que for te acompanhar vai te falar, olha, o seu teste aqui não foi confirmado, o seu traçado aqui não foi confirmado nos testes que você realizou. Olha, houve aqui uma violação manual, houve aqui alguma irregularidade. Isso vai te dar um aparato mais forte para que você tenha uma segurança maior de questionar o seu direito judicialmente. E como eu disse, num processo dessa natureza, um profissional, especialista de confiança do magistrado, tem sim uma probabilidade grande de chegar na conclusão chegar na mesma conclusão do psicólogo que te acompanhou no recurso administrativo, e caso ele chegue nessa conclusão, a probabilidade de êxito no processo aumenta consideravelmente. Então, na etapa psicológica, essas são apenas algumas das irregularidades. Se eu fosse falar um vídeo só sobre a etapa psicológica aqui, eu ficaria mais de 30, 40 minutos falando, falei de uma forma bem ampassã mesmo, mas caso você seja prejudicado, procure o auxílio de um especialista, porque a guerra não está perdida aí. E aí temos a fase dos exames médicos. Como eu disse, os exames médicos eles são considerados exames admissionais nessa seleção, serão feitos após o resultado final. E nos exames médicos, eu vou ser breve também, mas o ponto principal a se analisar é o seguinte: você possui alguma circunstância que te impeça de exercer as funções do cargo? Se sim, a sua eliminação ela merece prosperar, a sua eliminação está correta. Se não, a sua eliminação está errada. Por mais que seja por algum motivo previsto no edital ou na resolução que regula o cargo. A resolução que regula o cargo pretendido, a resolução que regula o concurso, ela deve ser analisada apenas como referência inicial para o médico avaliador. Ela deve ser analisada apenas como parâmetro inicial para aquela pessoa que vai fazer a sua avaliação. E não como ponto objetivo para te considerar apto ou inapto. O entendimento dos nossos tribunais superiores é nesse sentido. Você não pode ser eliminado na etapa médica de um concurso público por um motivo que não acarrete comprometimento funcional. Então, por exemplo, na resolução consta eliminação por cirurgia. Ok, mas desde que essa cirurgia ou esse procedimento ortopédico tenha ensejado alguma sequela no candidato. Enseja algum prejuízo para o desempenho das atividades do cargo. Se não acontece esse prejuízo, se você fez uma cirurgia, se você teve algum procedimento ortopédico e se encontra plenamente recuperado, você não pode ser eliminado por esse motivo. Infelizmente, essas eliminações acontecem aqui na instituição. E essas eliminações são extremamente questionáveis administrativamente e judicialmente. Mais uma vez, judicialmente, no processo dessa natureza, a gente pede uma perícia para um médico te avaliar. E a gente pergunta de uma forma bem objetiva quais atividades do cargo esse candidato não pode exercer. E se não existe nenhuma atividade do cargo que você seja impedido de exercer, a sua chance de conseguir ter uma perícia favorável e um êxito num processo judicial é muito relevante. Isso acontece para várias outras eliminações, pessoal. Deu exemplo de cirurgia aqui, mas a gente tem, por exemplo, a questão dos exames de sangue, exames de urina. Às vezes os candidatos são eliminados com base em alterações isoladas. Teve uma alteração no exame de sangue ali que não foi confirmada em outro exame, que não foi confirmada em outros testes, não foi confirmada em outra avaliação, não foi avaliado por um outro profissional. Nesse tipo de situação, se você está sendo eliminado por um fator que não te acarrete comprometimento físico funcional, sua eliminação ela é questionável, tanto administrativamente quanto judicialmente, e você pode buscar a reversão da sua contraindicação. Falei aqui bem breve sobre as 3 principais fases desse concurso. A gente tem o momento da matrícula, entrega de documentos, investigação social. Isso é papo para outro vídeo, quis falar aqui apenas de uma forma breve, para que você, candidata que está fazendo esse concurso, caso venha a ser prejudicado em uma etapa desse certame, saiba que a guerra não acabou. Saiba que não é no primeiro golpe que a luta termina. Você tem a opção de tomar o primeiro golpe, mas levantar, e continuar a luta, e de chegar lá no final e sair vitorioso.
Graças a Deus, como eu disse, a gente vem ajudando muitos candidatos. No último concurso para o interior, a gente conseguiu muitas decisões favoráveis para eliminar nos exames médicos, nos exames psicológicos, candidatos excedentes. Então, se você for prejudicado nesse concurso, e se de fato você sentir que foi injustiçado, se de fato você sentir que está sendo vítima de uma arbitrariedade praticada pela banca, pela instituição, pela administração pública, não deixe de lutar, pois você tem sim possibilidade de reverter a sua situação judicialmente. Em todos os casos, como eu disse, sempre é importante procurar auxílio de um profissional especializado. Não coloque o seu sonho nas mãos de quem não tem expertise técnica para poder reverter a sua situação. Um cargo público é muito importante, é o seu futuro, é a sua vida. Então não brinque com isso, tá certo? Então, diante dessas situações, caso seja vítima de qualquer ponto que nós falamos nesse vídeo, procure um especialista. Caso queira entrar em contato conosco, as nossas mídias, os nossos canais de contato estão na descrição desse vídeo. Se inscreva no nosso canal, nós temos vários outros vídeos relacionados a concursos públicos que certamente vão contribuir para a sua trajetória rumo ao cargo público. Compartilhe esse vídeo com uma amiga que sabe que está passando por essa situação. Nós vamos colocar outros vídeos no nosso canal falando sobre esse concurso. Siga o nosso perfil no Instagram, Safra de Advogados. A gente também vem postando muitas coisas referentes ao concurso para a Polícia Militar de Minas Gerais. E no mais, seguimos aqui à inteira disposição de vocês. Precisando de qualquer coisa, contem conosco e confiem na Safra. Um grande abraço, meus amigos.